Olá, pessoal, nós voltamos para mais um vídeo. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre os benefícios da nossa Secretaria aqui de Estado de Desenvolvimento Social. Estávamos falando, né, de alguns vídeos, de alguns benefícios, e a gente agora vai estar dando continuidade e vamos falar um pouco mais sobre os benefícios eventuais. Nós já havíamos introduzido, né? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Apresentação de slide. Nós já havíamos compartilhado um pouco com vocês, falando dos benefícios, auxílio natalidade, vulnerabilidade, por morte ou calamidade. Já havíamos falado sobre os critérios dos benefícios eventuais e agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre cada benefício. Se você está chegando aqui por esse vídeo, meu nome é Daniela, eu sou assistente social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Vamos lá. O auxílio natalidade, como nós vimos, né, é um benefício eventual que é concedido em função do nascimento de um recém-nascido ou apoio à mãe nos casos de morte do recém-nascido ou natimorto. Também serve como apoio à família nos casos em que a mãe da criança venha a falecer. Então, vou fechar aqui, eu vou falar, o valor é R$200 em uma única parcela. O prazo, isso na modalidade pecúnia, tá? A gente vai ver que tem a outra modalidade, auxílio natalidade, tem a modalidade bem de consumo e pecúnia. No caso da pecúnia, que é o valor, né, que a pessoa recebe aquele voucherzinho, vai até o BRB, recebe uma única parcela no valor de R$200. Para fazer a solicitação do auxílio natalidade, modalidade pecúnia, o prazo é até 90 dias após o nascimento da criança. No caso de filhos gêmeos, a mãe recebe por cada criança. Por exemplo, ela tive gêmeos, tive trigêmeos, recebe por cada criança. Gêmeos recebe por R$400, trigêmeos, R$600. Aqui o critério é apoio em decorrência do nascimento da criança. E apoio, como nós vimos também, no caso em que a mãe do bebê venha a óbito. E assim, um outro responsável legal pode vir e solicitar o auxílio natalidade, ok? Nas unidades de acolhimento institucional, nosso fluxo atual é encaminhar o núcleo familiar, encaminhar a mãe ao CRAS, em especial a mãe, ao CRAS do território em que está a unidade de acolhimento, tudo bem? Como eu falei, existem duas modalidades de auxílio natalidade. Uma delas é pecúnia, no valor de R$200, e a outra, bens de consumo, que pode ser solicitado por aplicativo ou nas unidades de assistência social. O auxílio natalidade na forma de bens de consumo consiste no enxoval do recém-nascido, e assim a gente inclui itens de vestuário, utensílios de higiene, e o prazo até 30 dias após o nascimento. Assim, a retirada da Bolsa Maternidade ocorrerá no banco de leite da maternidade onde a criança nasceu. E, para isso, a pessoa precisa apresentar a declaração de nascido vivo ou a certidão de nascimento. Para o caso de crianças que não nasceram em maternidade, a retirada da bolsa deverá ser feita no banco de leite de referência do território onde a família reside. Tudo bem? Pessoal, antes de passarmos a um próximo auxílio, é importante também eu estar falando com vocês que existe atualmente um grupo de trabalho que está conversando sobre os benefícios eventuais. E é possível que isso que nós estamos conversando hoje que possa vir a sofrer futuramente algumas alterações. Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja rápido, mas enfim, à medida que tiver mudanças, a gente atualiza isso para vocês, tá bom? Ainda sobre auxílio natalidade. Qual é a documentação necessária? A declaração de nascido vivo ou a certidão de óbito, em caso de natimorto, a certidão ou a certidão de nascimento também, tá, pessoal? A documentação civil, identificação por foto, CPF, no caso, o RG e CPF da mãe da criança, tá? A declaração de nascido vivo, certidão de óbito, a gente esqueceu aqui também a certidão de nascimento, tá? Documento que comprove renda, uma carteira de trabalho, por exemplo, e comprovante de residência no DF há pelo menos 6 meses. No caso aqui, das unidades de acolhimento, muitas vezes não é possível atender esse critério, mas assim, basta fazer uma declaração de referência de endereço do acolhimento de que a pessoa
está em trânsito no DF também, que serve também como documento comprobatório, tá bem? Bom, vamos passar para um auxílio que vocês, talvez, o nosso público em acolhimento seja o que mais solicite. É importante, antes da gente estar falando aqui, que nós gravamos um vídeo específico falando sobre o auxílio vulnerabilidade, sobre o relatório do auxílio vulnerabilidade para as unidades de gerência, acolhimento e adultos. Está nesse módulo aqui, tá, pessoal? Está salvo como relatório vulnerabilidade, vocês podem acessar. Mas aqui, então, a gente vai estar falando dele de uma forma mais geral. Mas lembrando que vocês podem acessar esse vídeo mais específico, tudo bem? O auxílio vulnerabilidade, então, ele é um benefício para a situação de acontecimentos imprevistos, que a legislação vem caracterizar como situação de riscos, de perdas ou danos. E ele deve estar integrado a serviços, buscando fortalecimento dos vínculos familiares, a inserção comunitária, entre outros. A gente precisa destacar que o auxílio vulnerabilidade ele pode ser concedido na modalidade pecúnia, que é no valor de R$ 408, e a passagem, seja ela intraurbana e interestadual. Essa intraurbana, a gente não vai ficar muito tempo nela, porque ela é para concessão em casos de pessoas que precisam acessar os serviços socioassistenciais, ou seja, olha, estou no CRAS, preciso acessar um centro de, preciso da minha casa acessar um centro de convivência. Seria essa a lógica, tá? Mas já está sendo trabalhada na nova legislação, acredito. E que é muito comum, jamais para as unidades de acolhimento, é a solicitação de passagem da interestadual. Sobre o benefício auxílio vulnerabilidade na modalidade pecúnia, ele tem o valor de até R$ 408 em até 6 parcelas anuais. Então, ele tem esse limite, a legislação destaca que o benefício é provisório e é de até R$ 408, então a legislação permitiria solicitar um valor abaixo disso, mas na prática não é usual, tá? E em até 6 parcelas anuais, ok? A gente vai. Então, não é possível, dentro do mesmo ano, solicitar uma 7ª parcela, por exemplo. E também há uma outra vedação, que seria que não podem ser disponibilizados para compra de medicamentos, órteses, próteses e tratamento de saúde. Por quê? Porque isso seria algo específico da política de saúde. E aqui também menciona construção de residência. Por quê? Porque aqui também seria algo da política de habitação. Embora a gente trabalhe em parceria com essas políticas em várias situações para a concessão do benefício, como é um benefício de cunho assistencial, a gente não entra substituindo essas políticas, tá? Mas em parceria. E aí, quais são as situações para a concessão do auxílio vulnerabilidade, modalidade pecúnia? A gente aqui tem a legislação, cita algumas situações. A ameaça de sérios padecimentos, privação de bens e de segurança material, agravos sociais e ofensas, e ela mesma, a legislação, cita alguns exemplos. Existem vários, tá? Que são só exemplos. É um rol exemplificativo. A legislação vem falar sobre situação de abandono, impossibilidade de garantir abrigo aos filhos, idosos em situação de isolamento, violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, maus tratos, apoio após período de reclusão, ausência de condições de prover sozinho suas necessidades alimentares, situação de extrema pobreza, dentre outros. Como eu falei, são diversas a situação e que, por isso, cabe um olhar de um técnico da equipe psicossocial. E você é essa pessoa, tudo bem? Vimos, então, o auxílio vulnerabilidade na modalidade pecúnia, e agora nós vamos estar falando sobre esse auxílio na modalidade passagem. A modalidade passagem, eu recomendo fortemente que vocês possam acessar a portaria 266 de 2018 da nossa secretaria. Essa portaria ela também está disponível na nossa legislação e material de consulta na plataforma, tá, da escola virtual. Mas é bom estar mencionando aqui porque é muito importante que vocês leiam essa portaria.
Como dito, a passagem é a modalidade de auxílio do auxílio vulnerabilidade e consiste que em repasse do bilhete de passagem. Porém, é importante observar que, segundo a legislação, não contempla tarifas e taxas de embarque, tá? Então, é possível que em algumas empresas, né, de transporte terrestre, que o nosso público tenha que arcar com aquelas pequenas taxas, mas que são taxas, né? Das tarifas e as taxas de embarque. No cotidiano, há empresas que acabam por não fazer essa cobrança, mas a verdade é que há uma cobrança específica, segundo a legislação, não é para, não é para cobrar, certo, pessoal? Vamos continuar. O critério é o mesmo que está escrito lá na legislação, renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Deixa eu só olhar aqui, a chamada estava querendo ser encerrada, vamos lá. Para concessão, segundo a portaria 266, artigo 7º, muito importante, tá? Leia. Para concessão do auxílio, devem ser atendidos ao menos um dos seguintes objetivos. Eu vou passar por um com vocês, porque eu acho muito importante. Retorno à cidade de origem ou mudança para outro território no qual possua vínculos familiares ou comunitários. 2. Risco de grave ameaça em território do Distrito Federal. 3. Retorno de crianças e adolescentes inseridos no serviço de acolhimento institucional às famílias que residam em outro estado da federação, mediante liberação judicial. 4. Egressos do sistema prisional após liberação judicial que desejam retornar à sua cidade de origem ou mudar-se para outro território no qual possua vínculos familiares ou comunitários. 5. Retorno de pessoas em situação de rua à cidade de origem ou mudança para outro território no qual possua vínculos familiares ou comunitários. Lá no parágrafo único vem dizer: em casos de solicitação do auxílio para crianças e adolescentes desacompanhados com idade inferior a 14 anos, os requerimentos deverão estar em conformidade com a legislação vigente. Eu quero fazer aqui um apontamento com vocês. Nas nossas unidades de acolhimento, é muito comum, por exemplo, que pessoas solicitem a passagem para trabalhar em um outro território. Eu quero sair do DF, quero ir para a cidade XYZ para trabalho. Percebam que dentro do conjunto do artigo 7º não há essa previsão, tá? Não há. Então, muitas vezes as pessoas, poxa, mas o meu auxílio voltou, foi negado. Então, é importante que a gente trabalhe de acordo com a previsão da legislação. Aqui no artigo 5º, por exemplo, fala retorno de pessoas em situação de rua à cidade de origem, então o critério é, né, uma pessoa em situação de rua retornou à cidade de origem, ou mudança para outro território no qual possua vínculos familiares ou comunitários. Então, nesse sentido, por exemplo, às vezes a pessoa não vai voltar para o local onde nasceu, de origem, mas às vezes ela quer a passagem para um outro território no qual ela conhece pessoas, conhece a rede socioassistencial, conhece, tem mais apoio na cidade. Nessa circunstância, nós podemos solicitar a passagem, sim. Porém, entende-se, né? Naquelas situações em que a pessoa, olha, eu quero ir, sei lá, para São Paulo, não conheço ninguém em São Paulo e vou em busca de emprego. Nessas situações não está previsto, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora do auxílio por morte. O auxílio por morte é um auxílio em decorrência de morte de membros de pessoa, né? Ou de alguém que está em passagem no DF, no trânsito no DF, e a pessoa morreu, alguém pode estar solicitando, ainda que não seja alguém da família, aconteceu uma situação, pode ser solicitado esse auxílio, tá? E aqui fala que pode ser concedido em número igual da ocorrência de óbito. O que isso quer dizer? Por exemplo, alguém estava, né, infelizmente, saiu de carro e ocorreu uma batida de trânsito. E aí todo o núcleo familiar veio a óbito. Aquelas pessoas, sei lá, tinham 3, 4 pessoas dentro do carro, infelizmente todos vieram a óbito. Nessa situação, a gente pode fazer solicitação do auxílio por morte para todas aquelas pessoas que infelizmente vieram a óbito nessas
nessas circunstâncias ou em qualquer outra, né, em número igual ao da ocorrência de óbito. A legislação prevê um atendimento imediato para bens de consumo. E eu vou já estar explicando isso para vocês. Auxílio por morte, nós podemos dizer que são 3 modalidades, tá? Modalidade bens de consumo, modalidade pecúnia e a modalidade ressarcimento. Eu vou estar falando agora de uma por uma com vocês. Sobre bens de consumo, é aquela modalidade de auxílio por morte onde a gente custeia tudo referente à morte da pessoa, ao sepultamento, ao traslado, ao velório, à urna, né, mortuária, caixão. Quando fala desse traslado, tá, o traslado, na verdade, não é de Brasília, por exemplo, para outro estado, ou de outro estado para Brasília. Não é esse tipo de traslado que a nossa secretaria cobre, tá? É, por exemplo, a pessoa faleceu num hospital, né? Ela faleceu, sei lá, num hospital da Ceilândia, mas a família ou conhecidos querem que a pessoa seja sepultada no cemitério de Planaltina. Então, o carro da nossa secretaria vai lá no hospital da Ceilândia, de Taguatinga, de onde ele estiver, e faz esse traslado para o cemitério que a pessoa deseja. Ok, pessoal? Então, o bem de consumo integral, ele cobre essa questão de traslado dentro do Distrito Federal, ok? Não leva nem para as cidades, né, nem para os locais próximos, né? Em algum lugar do estado de Goiás, Luciânia, que é pertinho, não, é somente no Distrito Federal, tá? Cobra as taxas de sepultamento, né, de cemitério, o velório, se solicitado em até 24 horas da morte da pessoa, tá? E a urna, que seria o caixão. O que nossa secretaria, nesse bem de consumo integral, não pode? Por exemplo, arrumar o corpo, né? A pessoa às vezes faleceu e a família está muito fragilizada e conta com pessoas que possam ajudar a preparar o corpo para o sepultamento. Esse serviço é um serviço que não existe na nossa secretaria, tá? Até o momento ele não existe. Então é bom que vocês saibam e caso a família pergunte que vocês saibam esclarecer, tudo bem? Mas essa modalidade, né, saindo um pouquinho agora, essa modalidade de bens de consumo integral, ela pode ser solicitada, em vez de tudo, pode ser solicitada apenas parcialmente. Por exemplo, às vezes a família vai dizer assim, olha, a gente tem já, né, a cova lá da nossa família, a gente não vai precisar. A gente gostaria apenas do velório, ou a gente gostaria apenas da urna mortuária, do caixão. É possível também solicitar esses bens de consumo apenas parcialmente para apoio à família, tudo bem? Então, falamos das modalidades de bens de consumo do auxílio por morte integral parcial, e eu vou estar falando para vocês agora do pecúnia. O pecúnia, o auxílio por morte modalidade pecúnia, ele é muito parecido até com o auxílio vulnerabilidade, porque é numa situação em que a pessoa está vulnerável, mas o que modifica é que é em decorrência da morte de alguém. Então, seria uma vulnerabilidade acarretada pela morte de alguém. E aí é possível solicitar, é parecido assim na lógica do entendimento, só que o auxílio por morte modalidade pecúnia é apenas uma parcela e essa parcela tem valor de R$ 415, que deve ser realizada por avaliação técnica por especialistas da SEDES, mas aqui é o caso da Subsas, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que haja uma família em que a família toda dependia, né, do homem, do pai, do marido, e essa pessoa faleceu. Essa pessoa faleceu, exercia uma atividade informal, e então a pessoa não vai ter pensão, ficou sem, né? A pessoa perdeu a principal fonte de renda. Quando aquela pessoa faleceu também a principal, né? Além da perda emocional, houve também ali um impacto direto financeiro, porque aquela pessoa é o principal provedor. Nessas situações, há possibilidade de, além do auxílio por morte, modalidade bens de consumo, de pedirmos também o auxílio modalidade pecúnia, uma única parcela no valor de R$ 415.
ao critério per capita ali de até meio salário mínimo dos benefícios eventuais, mas como a gente tem dito aqui, né? Critério de renda deve ser uma das coisas também a ser avaliada por cada profissional que está analisando a situação. E, por fim, para fecharmos o auxílio por morte, tem a modalidade que a gente chama de ressarcimento. A gente coloca que pode haver ressarcimento das despesas caso não seja disponibilizado pela administração pública algum dos itens. Só que, nesse caso, o valor fica limitado a R$ 415. Vou dar um exemplo. A família solicitou bens de consumo integral para a nossa secretaria. Porém, a nossa secretaria fala, infelizmente, a gente não tem a urna mortuária, a urna funerária. Nesse caso, é possível pedirmos o auxílio por morte em ressarcimento, só que nesse caso não fica a taxa completa da urna, e sim fica limitado o valor a R$ 415, seria mais como um apoio à família. Bem? Daniela, é possível pedir as 3 modalidades do auxílio por morte nessa circunstância ao mesmo tempo? Nessa lógica, sim, né? Se a família se enquadra no critério de solicitar pecúnia, sim, olha, que é o bem de consumo integral, a gente pode pedir, mas a secretaria deixou de conceder alguma coisa porque não havia, sem problema nenhum, tá? Ela pode conceder, sim, ressarcimento, se atender esses 3 critérios para solicitação do benefício. Vamos, então, para mais um auxílio, que é o auxílio calamidade. A legislação vem definir o auxílio calamidade como aquele que vem para reduzir vulnerabilidade decorrente de eventos anormais. Geralmente são eventos de grandes proporções. Por exemplo, baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamento, incêndios, epidemias. Bem recente, passamos aí por uma pandemia onde nós podemos operacionalizar bastante calamidade. Também, às vezes, a gente olha aí, né, no Brasil algumas calamidades acontecendo, de grandes tempestades, desabamentos, né? No Distrito Federal, tais situações poderiam sim ser minimizadas com esse auxílio calamidade, tá? Porque o auxílio calamidade vem em conta de situações que causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive a segurança ou a vida de seus integrantes e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso futuro. Nesse caso, o valor é de R$ 408, enquanto persistir situação de desastre ou calamidade. E aí é importante você se atentar. Enquanto o auxílio vulnerabilidade, ele vem, né, para reduzir situações, minimizar, né, em amparo em situações de riscos, perdas e danos, mas existe uma quantidade ali de 6 parcelas ao ano no máximo, o auxílio calamidade nesse mesmo valor de R$ 408, porém a legislação diz, enquanto persistir situação de desastre ou calamidade. Isso quer dizer que podem ser concedidas 6 parcelas, 8 parcelas, 15 parcelas ou apenas 1 ou 2 parcelas. Tá? A legislação aqui é bem pontual, enquanto persistir a situação de desastre ou calamidade para aquela pessoa, para aquelas famílias que foram atingidas por essa situação de anormalidade. Finalizando aqui esse papo, essa conversa sobre os benefícios eventuais, a Lei 5.165/2013 vem dizer que, artigo 31, é vedada a concessão de benefícios eventuais a mais de um membro da mesma família, em virtude do mesmo advento, sob pena de cancelamento do benefício. Aqui o artigo está dizendo que é vedada para mais de um membro da família em virtude do mesmo advento. A legislação, tecnicamente, ela abriria a possibilidade de pedirmos para a mesma pessoa de mesma família se o advento fosse diferente. Porém, há um entendimento recente na nossa secretaria de não pedir para mais de um membro da mesma família. Mas isso, né, nem sempre foi assim, e é importante destacar isso. Artigo 32. É excluído do recebimento de benefícios eventuais o beneficiário que preste declaração falsa ou use meios ilícitos para obtenção de vantagens.
Então, há uma situação que nós podemos excluir sim de recebimento, se a pessoa está por qualquer motivo alguma declaração falsa ou para obter vantagem, distorcer a situação, bem? Artigo 33. Pode ser suspensa a qualquer tempo a concessão de benefícios eventuais mediante manifestação circunstanciada e fundamentada do órgão responsável. Esse artigo é importante a gente saber. Por exemplo, o auxílio vulnerabilidade de até R$ 408, por no máximo até 6 parcelas. Mas, sob avaliação do especialista, fala, olha, para essa situação imprevista de risco, perda ou dano, eu considero que 3 parcelas são suficientes para que aquela pessoa supere a circunstância, ok, tá? Porque a legislação diz que pode ser suspensa a qualquer tempo. Porém, você precisa se manifestar, né, e fundamentar a motivação da suspensão. Artigo 34. As despesas decorrentes da execução desta lei correm à conta de dotações orçamentárias do Fundo de Assistência Social. Só ainda desse artigo 33, antes de eu falar do 34, importante também, gente, quando fala pode ser suspensa a qualquer tempo, né? Pode ser que, por exemplo, você chegou a conceder e o auxílio chegou. Porém, naquele momento que o auxílio chegou, mas você viu, por exemplo, que o beneficiário prestou uma declaração falsa, usou meios ilícitos, aconteceu alguma situação, a gente pode suspender sim, tá? Só que para isso, manifestação circunstanciada e fundamentada. Precisamos fundamentar aquilo que estamos fazendo, ok? Agora sim, vamos voltar para o 34. As despesas decorrentes da execução desta lei correm à conta de dotações orçamentárias do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, que é importante para saber de onde saem esses recursos, né, dos benefícios eventuais, e para, né, do Fundo de Assistência Social do Distrito Federal. E é importante também destacar, recentemente saiu um folder explicativo sobre os benefícios eventuais que as unidades vão estar recebendo, e é importante vocês saberem que, para que esse recurso seja liberado, ele percorre um longo caminho, né? As unidades de execução indireta, por exemplo, as OSCs, elas fazem um relatório que chega na GECAF, que a gente analisa, envia para a unidade de benefícios socioassistenciais. Esses benefícios da unidade vai para o Tesouro, né? Ainda passa por um outro setor e vai para o Tesouro. Quando tiver recurso liberado lá do fundo, esse caminho de volta todo é realizado de novo até que chegue no beneficiário. Então, muitas das vezes é uma dúvida comum de como esse caminho percorre. Já tem um folder aí explicando melhor, mas é importante destacar que esse recurso, até chegar na mão do usuário, né, do acolhido final, ele percorre um longo caminho. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora e daqui a pouquinho vamos fazer um outro vídeo falando de outros benefícios do DF. Nós falamos nesse vídeo sobre os benefícios eventuais e no próximo a gente vai estar falando para vocês de outros benefícios. Vou cortar aqui rapidinho, volto já. Tchau, tchau, pessoal.